Senhoras e senhores, começa agora mais um Fortalk, isso mesmo comigo, Vitor Sarro e ela, a Smurfette mais legal das Maldivas, Marina Manteiga. Tudo bom? Tudo bem, Marina? Cada hora você vê uma diferença. Eu prometo que cada hora eu vou te apresentar de um jeito. Tá tudo certo, tá E maravilhoso. hoje, pra vocês que estavam assistindo o Fortalcast, só dizendo, só vai bolsonarista aí. Tira o Alexandre Frota. Hoje trouxemos o outro lado da moeda, ela, que é incrível e sensacional, Isa Pena. Olá, gente! Muito obrigada pelo convite. Espero somar aí nas reflexões todas que já passaram por aqui, né? Cara, aqui a gente realmente recebeu muito mais gente da direita do que da esquerda. Se eu não me engano, acho que até agora não recebemos ninguém da esquerda. Eu sou a primeira. Eu acho que você é a primeira. A gente já teve aqui Carla Zambelli, já teve Tomé Abdutti, já teve o Nicolas Ferreira, já teve todo mundo que mora ali no saco do Bolsonaro. É mais pro lado de lá mesmo. Mas hoje a gente tem você, olha aí. Hoje a gente Não, tem aí você. Aí vocês pegaram uma pra balança fazer assim. Aí a gente pensou, o que tá pesando do lado de lá? Vamos trazer a Isa. Cara, tudo bem com você? Tá tudo certo? Tudo bem, gente, com vocês. Tudo certo. Pra quem tá assistindo aí também, muito obrigada. É nóis, tudo certo. Quer dizer, tirando o Brasil, né? Tá tudo Tirando certo. o Brasil, tá tudo tudo... Cara, ô Isa, deixa eu te fazer uma pergunta. Já vou perguntar já com os dois pés no teu peito, tá? Pra Chega. perguntar... Essa coisa do Bolsonaro aí, né? Esse tal Bolsonaro. Qual que é a solução pro Brasil mediante a tudo que tá acontecendo? A primeira é impeachment, né, gente? Pelo amor de Deus, pra ontem tá super atrasado isso daí. A gente já tá com 580 mil mortos. A gente tá com um país que tá... Um cara que tá se aliando ao centrão, tá fazendo a mesma velha política. A gente tá vendo que tem mais corrupção do que antes, não menos corrupção. E assim, eu queria até pedir licença aqui pra vocês. À vontade. Mas hoje eu preciso falar disso. Amanhã é o dia 7 de setembro. E está anunciado a plenos pulmões pelo nosso presidente que vai haver um golpe no nosso país. Então, para você que hoje viu nos Trend Topics lá do Twitter, aquele vídeo do Anonymous, para você que está vendo toda essa barulheira aí, se trata sobre isso. São 2 atos que vão acontecer em Brasília e em São Paulo. A gente teve em Brasília declarações de pessoas que são próximas, o embaixador do comércio falando que no dia 7 de setembro eles iriam desindigenizar, tirar os índios, eliminar os índios, né, de Brasília. Falando isso abertamente, né? E aqui em São Paulo, a gente sabe que ônibus estão vindo, a gente sabe que muitos policiais militares, que é a principal base do bolsonarismo, né? Isso é importante de dizer. A questão das armas, os colecionadores de armas. Enfim, toda essa galera tá vindo para fazer um ato. E nos grupos bolsonaristas, isso não sou eu que tô falando. Você que tá aí me assistindo pode dar um Google, você vai ver várias fontes sobre isso. Saiu hoje um manifesto com lideranças de mais de 26 países hoje pedindo socorro pelo Brasil. Então... Assim, eu não posso... Tô sendo um pouco rebelde aqui mesmo. Não, tudo bem. Mas esse é meu problema. jeito. Fora Bolsonaro. E fora Bolsonaro porque ele tá atentando ao direito das pessoas escolherem o que pensar e o que acreditarem, que é a democracia. Você acha que a gente tá à beira de uma guerra? Tipo, de uma guerra mesmo. Tipo, de colidir a esquerda com a direita e morte. Estamos falando... Porque os áudios que vazaram, né? Muitas coisas aconteceram, né? Nesses últimos tempos. Sim, de ameaças ao STF. Sim. O que muita gente... Isso é uma opinião muito particular, tá? Que muita gente fala, liberdade de imprensa. Uma coisa é você achar o STF ruim, achar o Alexandre de Moraes um bosta. Ok, isso muita gente acha, ok. Uma coisa é você falar, vamos entrar e derramar sangue dentro... Aí já é um pouco mais pesado aí. Sim. E aí o bicho pega. Você acha que a gente tá à beira de um colapso? Tipo, que a direita tá vindo pra matar e a esquerda vai se defender como pode e muita gente vai morrer? Você acha que a gente vai chegar nesse ponto? Eu acho que agora... Eu, enquanto esquerda, né, não vou falar de um lugar imparcial. Sim. Eu acho que a gente tem que ter o máximo de responsabilidade com a vida das pessoas. Se a gente quer, algum dia, falar com a maioria da sociedade, mudar a mentalidade da maioria da sociedade, a gente tem que falar com a maioria das pessoas. Sim. E a maioria das pessoas não acha nenhuma vida descartável. Porque todas as pessoas, ou as pessoas de bem, né, como se gosta de falar no Brasil, amam alguém.
Então, nenhum discurso, nenhuma ação que seja irresponsável com a vida das pessoas, eu acho que vai prosperar nesse momento. Então, eu acho que amanhã a esquerda deve ser muito, assim, 10 vezes mais responsável. Não estava presente nas reuniões que organizaram esse ato. Eu acho, particularmente, que ele não deveria acontecer amanhã junto. Mas, já que ele vai acontecer, eu estarei lá, porque vou respeitar a deliberação, apesar de não ter participado dela. Mas eu acho que amanhã eu quero pedir para cada pessoa que decidir sair para a rua saber não sair sozinho. A gente sabe que tem gente que faz armadilha, emboscada. Então, assim, eu acho que a gente não está prestes a uma guerra. Eu acho que o Bolsonaro quer criar um fato político. Eu acho que o Bolsonaro quer dar aquela sensação de caos para aí sim implementar um estado de exceção. Porque hoje por hoje, 57% dos brasileiros querem o impeachment. Isso são dados estatísticos. Então, ele tem um problema, né? Uma grande contradição. De um lado, ele tem uma popularidade baixa, que está caindo. Sim. E de outro, ele tem uma base que é ultra precarizada, que vive subordinada ao que tem de pior, na minha opinião, da elite brasileira, que são os militares. Muita gente não sabe, mas a subordinação militar não é igual, tipo, patrão e empregado. A subordinação militar é assim, se o cara te pegou dormindo, você vai preso 3 dias. Se você for desacato, você tem castigos, inclusive se sabe que castigos físicos, às vezes, né? Também basta procurar. Sim, por exemplo, pessoas LGBTs, tem uma história de tortura com pessoas LGBTs no Exército Brasileiro. Isso também basta. Tem até uma organização do Rio de Janeiro que trabalha com militares, ex-militares que foram vítimas de violência, enfim. Então, o que eu acho é que o Bolsonaro está querendo causar essa instabilidade para, na instabilidade, ele vir com a resposta. Entendeu? Eu acho que ele tá... Precisamos tomar as rédeas da situação, uma coisa assim. Instaura-se o caos. Isso. E aí, isso tá acontecendo aí, a gente precisa se organizar. Isso. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Porque ele não tem a maioria da sociedade. Agora, tem muita gente que fala, né? Todos os governos precisam de sustentação popular. É verdade. Ele tem uma sustentação popular cada vez menor. Mas um governo que tem uma base com a arma na mão, do jeito que ele tem... Não sei, na nossa história isso é um tanto quanto inédito. Até é incomparável com o que foi em 1964, que estava acontecendo em um outro contexto político internacional. Né? Ali você tinha países que defendiam o socialismo real, né? Muitas críticas também ao que foi esse socialismo real. Mas você tinha ali um outro contexto histórico. Hoje é até ridículo, né? Ele falar em ameaça comunista. Eu tava brincando outro dia. Me chama, né? Eu quero saber que ameaça comunista é essa, gente. A gente tá debatendo demarcação de terra indígena. Isso daí é um valor... Para quem não sabe, a Inglaterra, a maior parte dos países europeus fizeram as reformas básicas. Então, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. No Brasil, isso são coisas básicas. São coisas que vêm lá da Revolução Francesa. E que o nosso país, por ter uma história de colonização... E o que é a colonização? Foram 500 anos de escravidão, um povo que é negado cotidianamente a saber da sua história. Eu, que estudei, era bolsista com a minha mãe, né? Estudei no colégio que lá, quando eu era bem pequena, que a princesa Isabel, aquela moça bonita, loira, de vestido amarelo, acordou... E assinou o documento da abolição e foi assim que acabou a escravidão, né? Isso é uma desonestidade histórica. É muito utópico, né? É uma desonestidade histórica. A gente teve aí 200 anos de pessoas negras que estavam em situação de escravidão, correndo assim e sendo subjugadas dos piores jeitos que a gente puder imaginar, com torturas que a gente nem imagina que ainda hoje, se você for ver, né? Teve aquele caso... Passou recentemente no Fantástico, da babá que teve que pular nossa, do terceiro andar que estava sendo agredido. É isso. Isso é uma condição escrava. É desse tipo de gente. Absurdo. Supremacia. Alguém que faz cara. Alguém que faz aquilo é o quê? O que justifica aquilo? Não, a pessoa tem que ficar na cadeia. A pessoa que fez não isso vê tem o que outro ficar na como cadeia. igual. Né? A pessoa não vê como igual. Essa é a ideologia supremacista que a gente fala. Essa é uma base muito importante do fascismo.
que é, em regra, um fenômeno histórico. Gente, não, Não sei é se o sou meu. eu. Não é o meu, peço perdão. É o seu? Ah, tá. Ufa. Eu tirei do modo avião pra jogar Free Fire e agora tá pitando isso Ah, aqui. sim. Sou muito profissional aqui. Enfim, então, eu acho isso. Eu acho que a gente não tá à beira desse colapso, mas eu acho que depende muito também de nós. As pessoas que agora sabem o momento que a gente tá, que não é um momento de brincar e nem de ofensiva de direitos. A gente tá na defensiva, né? Agora, Isa, eu sempre fui uma pessoa muito de conversa. Você não acha que não existe nenhuma possibilidade de, sei lá, de cada pessoa, de cada partido sentar e conversar com ele, com o presidente, caso não aconteça, por exemplo, o impeachment, caso não role esse impeachment? Não dá para sentar e conversar e falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Porque, assim, eu acho que todo mundo, porque ele foi eleito, democraticamente, ele tá lá, Claro, né? Enfim. claro. E eu acho que quando a pessoa é eleita, eu acho que, a gente tem que rezar para que dê certo, independente se você concorda ou não com quem tá lá, né? Se é de direita, de esquerda, enfim. Eu só rezo para que a pessoa faça o melhor pro meu país, quando, né? Porque não dá para também o cara é eleito e aí eu vou lá e vou torcer contra. Eu acho que isso daí seria ruim. Não existe chance de sentar e conversar com ele e falar, acorda. Não é pra você fazer isso. Eu não sei se eu sou muito tonta. Ela quer rir. Pode rir. Fica Mas mal. você tem visto as declarações dele? Eu acredito. Não sei, gente. Mas eu acho que já tentaram algumas vezes. A Marina é muito boazinha. Ela é aquela que não briga com o síndico. Eu não gosto de brigar. Política não tem isso. Política é assim, apesar do meu pai ter sido político, tipo assim, e ter trabalhado muito tempo eu sou do tipo de pessoa que eu gostaria de sentar e falar assim, acorda pra vida. Tem que fazer isso. A Marina quer que você e o Carlos Bolsonaro vão numa padoca tomar um café. Nossa Senhora. Pra debater a lei brasileira. Porque eu acho que... Porque eu acho que, faz de conta que eu sou de extrema direita. Eu não sou nada, tá? Mas assim, que eu seja de extrema direita e você de extrema esquerda. Eu acho que o ideal seria todo mundo conversar, sentar e conversar. E fazer o quê depois de conversar? E tentar fazer a coisa ir pra frente. O problema é o equilíbrio. O problema é que... E chegar, num consenso, entendeu? Então, mas o consenso é... É um recado de alguém? É um recado? Tipo, tem um recado dentro do papel, ela tava limpando a boca. Não, mas tem um recado mesmo no teu papel. Tá escrito. Tá escrito alguma coisa aí que eu não sei o que é. Ah, tá bom. Até eu quero. Deixa eu ver esse papel aí. Deixa eu ver esse papel aí, meu. Não, vocês vão saber. Ela deu uma ideia boa. Não, é muito difícil, óbvio que é difícil. Porque, assim, o que a Isa quer, eles não querem. É tipo, você tá aqui, ela quer te dar o uísque pra beber 10 da manhã e você quer tomar água. Não, é tipo assim, não é assim. Porque não são coisas iguais. Porque senão parece que, assim, a direita e a esquerda, tipo, querem a mesma coisa, só que estão na mesma régua. Isso não é verdade, porque enquanto... Assim, a gente teve a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial depois teve lá milhões de pessoas mortas, né? O Hitler e tal, não sei o quê. Depois disso, foi uma galera que falou, cara, a gente não quer mais que isso aconteça no mundo, na história da humanidade. E assim vem a social-democracia. Que era justamente essa ideia que você tá falando aí. Que é justamente a ideia de todo mundo se sentar, conversar e tal, não sei o quê. Não, e debater, então isso já aconteceu. Pode ter coisa que, tipo, da direita que seja legal, como da esquerda que seja legal, como do centrão que seja, tipo, legal, então, isso entendeu? já aconteceu. Só que qual que é o problema? É que quer manter o latifúndio e a monocultura da soja na Amazônia. Para isso, vai ter que continuar desmatando. Não tem... Assim, isso... Eu tô pegando um exemplo para ficar bem claro. Tá. E aí, a luta indígena. O que a luta indígena quer? Demarcação das terras. Certo? O que os ambientalistas querem? Demarcação das terras. Entendeu? Aliás, hoje, né, tem uma campanha muito linda sobre a Amazônia rodando aí nas redes, com vários artistas que participaram. Então, assim, eu tô falando uma coisa que é um exemplo claro, assim, né? Um exemplo que fica nítido. Porque é um exemplo em que as vontades são antagônicas. Porque a gente está falando dos sujeitos da sociedade. Que é o sujeito que está no poder desde o coronelismo. Esse cara que é fazendeiro hoje de uma fazenda gigantesca, etc. Ele é um cara que provavelmente herdou essa terra de alguém. Dizem, não vou afirmar nada. Mas é que essa coisa de terra no Brasil é um problema desde 1500, né? Porque não tinha moeda na época. Então, como que você troca alguma coisa com alguém? Terra. Era o que tinha. Então, o poder, principalmente no Brasil, sempre esteve na mão
de bandidos. Porque, tipo, são demarcações de terras. Exatamente. Tudo bem, óbvio, salva as exceções. Tem gente que compra terras e tudo mais. Mas eu acho que a primeira... Tem exceções, claro. Mas eu acho que as primeiras tudo, moedas imagino, de né? troca no país foram terras. Exato, perfeito. E aí a gente pega até hoje, por exemplo, vou pegar um cara aqui, é a família Neves, Aécio Neves, Tancredo Neves, família Dória. O pai do Dória foi deputado federal. Então, assim, a gente tem hoje, diferentemente dos países que todo mundo adora falar que são civilizados, eles fundaram a política a partir da razão. A nossa história na democracia ela é muito diferente, porque a gente já entra com uma massa de pessoa que sai da escravidão, sem acesso à sua própria história, sem acesso ao mínimo, certo? Uma pessoa com fome não vai entender de política. Sim. Nunca. Certo? Então, e o que você falou também agora, eu acho que se faz ainda mais importante esse negócio, porque com todas essas contradições, também tem o crime organizado, que aí vem as milícias, e aí tem as facções, né? Em São Paulo, a gente tem uma realidade muito distinta da do resto do país. Muito distinta. Mas a gente sabe que morre gente no Brasil inteiro por causa disso, né? E o crime organizado está dentro do Estado. O caso Lázaro, né? Recentemente. Tipo, Nossa, a sim. história do caso Lázaro é essa. Um cara pagava o Lázaro pra botar terror na população, matar caseiro, matar coisa. E aí vendia terras e aí vai. É muito doido, jagunço, né? A lógica do... isso, infelizmente, no Brasil ainda não acabou. Isso não acabou. A gente não teve uma reforma política para traçar o que os liberais gostam de dizer, né? Sim. Da meritocracia. Não teve um momento em que se traçou aqui, então vamos partir todo mundo mais ou menos do mesmo lugar para a corrida? Ser um pouquinho mais justa? Não, no Brasil a gente está falando de pessoas que não sabem os seus bisavós, porque... Entendeu? Que tiveram toda a sua trajetória, a sua identidade. Exatamente. Querendo ou não, se você... Tô puxando o papo que você tá puxando, tá? Você tava falando da abolição e tudo mais. Se você for ver, é 13 de agosto, se não me engano. 13 de agosto de 1988. 1888. Exato. A gente tá falando de 100, 200... 88 era na época de Prudente. Nossa. A minha inteligência vai até a página 3 só. Mas é de 1888. A gente tá em 2021. A gente tá falando de... Prudente de Moraes era meu tataravô, tá? O que a gente tá falando... Minha família. Você vê, o poder sempre teve na mão das pessoas. Primeiro presidente civil do Brasil. Marina, essa pessoa que foi oprimida desde a época de escola. Pega essa bebê! Com essa pele sedosa, né? Marina, que sofria muito preconceito por causa dos olhos azuis. Claro, nossa, heroína. Eu lembro disso, Marina. Nossa, meu caseiro faltava, era um absurdo o preconceito que eu sofria. Não, brincadeira. Mas é muito recente. 88 pra cá, é muito recente. O tataravô de qualquer pessoa negra hoje era escravo. Se você for pensar assim, entendeu? Qualquer negro que você conhece, qualquer negro que você conhece, o tataravô dele era escravo. Negro, pardo, né? Essa pessoa tem na história dela... Acabou em 1888? Foi agora. Não, tem um livro, gente, que fala do que era... É muito perto. É muito perto, exatamente. E a gente parece que agora o mainstream tá trazendo esse tema, etc, etc. E isso incomoda muita gente. Aquela história de que pobre tá pegando avião, de que antigamente não tinha filha, aeroporto, de que universidade, agora esse negócio de cotas, de que as mulheres também querem saber de comandar empresas. Ou seja, tem as placas tectônicas ali da sociedade, dos sujeitos que historicamente detiveram poder no Brasil, está se mexendo no mundo todo. E sabe o que tem de pior? O pior de tudo é que a grande questão nossa hoje da atualidade é a questão ambiental. Não tem como se sustentar esse mesmo modelo de produção desenfreado, de consumo que a gente tem. E aí as pessoas falam, não, então ela está defendendo que a gente volte a puxar carroça, etc, etc. Não, gente. As pessoas precisam saber que hoje 30% da comida que é produzida no mundo estraga. As pessoas precisam saber disso. Nossa, a gente tem hoje de ogivas nucleares, o número de ogivas nucleares o suficiente para destruir 26 vezes o mundo. Me responde uma coisa. Destruir uma vez. Pra quê? Entendeu? Pra que você ter mais? Não tem, já destruiu. É muita coisa. Não, e é irracional. Aí você tem também os bilionários investindo em bunker. Então, assim, galera que tá assistindo, assim, eu acho que a gente tá vendo muita coisa legal. A gente tá vivendo num momento que é muito contraditório. Tem o avanço das mulheres,
tem o avanço da negritude, tem muitas coisas importantes sendo questionadas. Mas a gente precisa fazer o novo nascer, sabe? A gente tá naquele período que o velho não morreu e o novo ainda não nasceu. Então, quando você fala de novo, eu me interesso muito por esse tipo de conversa. Porque o novo nunca é tão novo assim dentro da política, né? Se você for olhar bem a fundo. Ele sempre tem história. Ele tem uma história. Vou dar um exemplo que é um assunto que a gente pode destrinchar aqui. Aí eu vou te dar a minha opinião, tá? Que não é de um cara de direita e não é de um cara de esquerda. A minha família é bem esquerda, assim. A minha irmã, minha cunhada, minha mãe, sempre foram muito de esquerda. O meu pai transitava ali entre o Lula e o Maluf por diversas causas. Porque o Lula melhorou ali como a forma dele viver, mas o Maluf construía as estradas que ele trabalhava, o roubo mais fácil, aquela coisa de todo político rouba, mas pelo menos esse daqui faz, sabe? Uma coisa meio assim. Sim. E tem um outro lado que é a opinião da direita. O Lula, eu, por exemplo, minha primeira eleição, votei no Lula. Na segunda eleição, se não me engano, foi a da Dilma já também. Não, a segunda eleição foi o Lula. Não, a minha. Porque eu tenho só 32, né, Marina? Com todo respeito. É que eu tenho 40. Gata! Maravilhosa! Isso! Ela só... Pessoal! Ela tem muita rua, muita preocupação, né? Você vai tomar no meio do seu... Isso, Posso falar palavrão? Vai tomar no meio do seu cu. Marina, queremos ir pra Maldivas. Tá bom, vai. Ai, me leva, gente. Brincadeiras à parte. O Lula é um cara que é muito simpático, tem incomodado muito o Bolsonaro. Sim. O governo PT ficou muitos anos no poder, fez muita coisa, como faculdades e tudo mais, blá, 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 blá. O lado bom, que é o lado que a esquerda fala, todo mundo sabe. Todo mundo que é da esquerda sabe, que é o lado bom. O lado ruim é o que me pega, é o que me deixa triste. Vou nem falar o que me pega, é o que me deixa triste. Tipo... Quando começam a entrar casos de corrupção, mensalão, que todos os partidos têm, tá? Mas o PT em si me chateia um pouco, porque era uma coisa que eu sempre acreditei. Eu sempre falei, putz, talvez venha pra mudar. E parece que a política nunca acaba, esse roubo não acaba. Como não acaba também, como o Carlos Bolsonaro tá sendo investigado e também tem que ser preso. O problema da corrupção... Ele é um problema de onde? Ele é um problema de direita, de esquerda, ele é um problema de ambos os lados. O porquê que essas pessoas que podem mudar o país... É porque você não vê... Eu falo da esquerda porque você não vê a direita pregando esse socialismo. Você não vê a direita querendo essa política para as minorias. A nova política, a distribuição de renda. Você não vê a direita falar disso. Você vê a direita falar de uma outra coisa. De crescimento acelerado no Brasil, acelerar a cultura, acelerar empresários, gerar mais emprego. A gente vê eles falando sobre isso. E aí a gente vê uma esquerda um pouco mais preocupada com o povo brasileiro. Sim. Com demarcação indígena, com o nordeste do país, que ainda ou não, uma boa parte vive numa extrema pobreza. Sim. E aí, quando você pega este partido que fala desta coisa em caso de corrupção, isso me chateia. É isso que me chateia. Então, qual que é a solução? Porque o Lula esteve lá. E eu acredito que você pregue que o Lula é inocente e até que se prove o contrário. Nunca foi provado nada. Não prova, sai, vai, preso, volta, e tudo mais. Mas não. O que é essa nova política que você diz? Eu acho que o debate acho que é importantíssimo esse tema. Corrupção. Corrupção é um crime. A corrupção, ela é... Como a gente entende, existem vários tipos de corrupção, né? Então, assim, a gente tem um Estado todo, e aí você imagina, cada repartição pública tem os servidores, esses servidores têm uma responsabilidade pública, passa-se por ali verbas, enfim. Tem o tipo de corrupção que é o tipo de corrupção mais clássico, que é, por exemplo, o superfaturamento de obra, que é o cara que tá ali, que suborna para dar aquele visto, finge que não viu, etc, etc, etc. Esse tipo de corrupção se deve, na minha opinião, porque quem sempre se beneficiou é quem tá no poder. Então, por exemplo, quando a gente fala ditadura militar, por exemplo. A Odebrecht foi criada durante esse período. Aquela Camargo Correia também foi criada durante esse período. Todas hoje que estão aí envolvidas nos grandes espetáculos de corrupção. Esses daí são, tipo, as coisas mais... os tipos de corrupção mais comuns. Agora, tem um outro tipo de corrupção que eu acho que é o mais comum. É o mais comum de todos. Porque isso é roubo, certo? Isso é roubo. Sim. Então, é o seguinte, né?
Não vou dizer nunca, tá? Eu vou botar minha mão no fogo pelo Lula. Jamais, porque assim, eu sei de como eu trabalho. Sim. Mas eu sei também que em determinados momentos da história, a esquerda errou muito também. E como eu não tava lá, eu não boto minha mão no fogo de jeito nenhum. Sim. Agora, tem um outro tipo de corrupção, que é a corrupção sistêmica, que essa é a pior. Que é quando a gente vê, votou o negócio lá da reforma política. Foi a reforma política que foi votada agora? Enfim, e no dia seguinte sai no Diário Oficial ali a corrupção lícita, que é a compra de votos por emenda. Emenda do executivo. Sim, porque daí o cara que ganhou, ele vai estar recebendo dinheiro, né? Pros estados. Pros estados. Pra fazer um lobbyzinho, claro, né? Só que aí, claro, né? Então, veja, essa forma que o presidente Jair Bolsonaro faz, que o governador João Dória faz, né? Por exemplo, vamos aprovar a reforma da Previdência. Vamos liberar emenda para a base da oposição. E a oposição fica lá para a base da situação, né? Para a base da situação. E a situação fica lá tentando tirar o máximo que pode do governo. Tem muita coisa que funciona assim, porque as cidades do interior só recebem emenda e dinheiro público assim. Então, as cidades do interior, por exemplo, aqui em São Paulo, em todos os lugares do Brasil, para receberem recursos para um posto de saúde, para uma escola, elas dependem de emendas. Então, vejam como é um sistema todo feito. O que o Brasil precisa de uma reforma política? Em que momento começa a corrupção? A corrupção começa quando a pessoa vai quem financia a campanha daquela pessoa? Eu não posso receber dinheiro, desconfiem muito das pessoas que recebem dinheiro de uma Camargo Corrêa da vida para fazer campanha e estão com um discurso popular de que querem fazer conjunto habitacional e que vão, né? Quem paga a banda escolhe a música. Então, a corrupção começa no financiamento eleitoral no Brasil. Quando você deixa o financiamento ser esse negócio livre, quem tem poder aquisitivo, na prática, vai eleger a maior bancada. Mas você acha que foi... Pode, por favor. Você não acha também que a corrupção começa também no jeitinho brasileiro? Não. Não, porque tipo assim... Eu acho que o jeitinho brasileiro é uma construção meio racista. Não, o negócio tipo assim, vou furar fila, é errado. Vou pagar, sei lá, fui parada por um policial, mas, gente, eu vou lá e pago o povo brasileiro que policial. Eu conheço é diferente. O povo brasileiro que eu conheço... E olha, assim, de viajar sozinha nesse mundão, é óbvio que tem exceção. Não tô falando que o povo brasileirão é uma coisa só também, né? Tem gente de tudo que é jeito, em tudo que é lugar. Agora... O povo brasileiro, na minha opinião, ele é esforçadíssimo, ele é honesto. Inclusive, concordo, mas... as pessoas, elas têm aquela coisa assim do... até porque nós somos uma nação que escravizou milhares e milhares de pessoas durante 500 anos, essas pessoas, elas... o que eu vejo é o contrário, assim. O que eu vejo é no samba, quando a Dona Ivone Lara canta... Negro é a raiz da liberdade. Como é que é? Um sorriso negro. Que ela fala em determinado momento do... Ela fala uma frase que é: o negro quer trabalho. Eu acho o nosso povo hoje, 14 milhões de desempregados, hoje o nosso povo quer trabalhar. E quer trabalhar com mínimas qualidades e salubridade. Sim. O que você... Eu acho que o jeitinho brasileiro vem muito da construção. Se você lembra... É que eu acho muito errado esse jeitinho brasileiro, entendeu? Porque tem... Eu sei lá... Mas eu acho que isso é coisa de classe média, sabia? Eu vou voltar... Que sonega imposto. Eu vou voltar lá pra época da Dilma. Eu lembro que muita gente que queria o impeachment dela, pessoas que eu conheço que iam pra rua, que eu falava assim, gente... Mas a pessoa tá falando que não quer mais roubo, não sei, mas o cara rouba pra caralho. Ah, sim. A empresa do pai dele sonega, que eu sei. Tipo assim, sabe quando você olha, você fala assim, gente, mas isso... É que o cara tá lá entendeu? pra defender os interesses dos seus. Então... O cara tá lá porque sabe que... Assim, e, na verdade, eu acho a classe média muito mal informada. Porque quando a gente fala, por exemplo, taxar grandes fortunas... O cara que tem um Jeep Renegade aí financiado em 94 vezes, em 94 anos, né? Ele já acha que ele tá nessa conta. Ó, Zé Pena, eu tenho um Jeep Renegade. Tem nada. Pode até ser, mas não é financiado. É financiado. Né, Isabel? Então, eu tô falando assim, a classe média brasileira Aí sim eu acho que tem essa coisa da elite brasileira...
que é sempre assim, quero voto, Tudo vou tem um ali jeitinho, que isso eu acho vender, feio, vou entendeu? distribuir cesta básica por voto, vou distribuir dinheiro para consumir. Esse é o jeitinho brasileiro. Esse é o jeitinho brasileiro da nossa elite. Mas você acha que as pessoas têm... Da pior elite que tem no Brasil, diga-se de passagem. Mas você não acha que pra tudo as pessoas têm uma desculpa? Por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Eu tô fazendo um papel bem contra você, tipo, só pra gente ter esse debate. Se eu ficar concordando, a gente desliga e senta ali pra trocar uma ideia. Por exemplo, quando fala assim, 14 milhões de desempregados, é realmente muita coisa. Mas aí entrou numa coisa também, que chegou uma pandemia forte. E aí teve a coisa do fica em casa. Fica em casa. A economia, depois a gente vê. Fica em casa. A economia, depois a gente vê. Eu, por exemplo, eu sou super a favor de ficar em casa. Eu sou comediante stand-up, cancelei tudo. Não tô fazendo show, nem voltei ainda. Mas esse fica em casa e depois a economia a gente vê... Que fica em casa, senão você morre, meu filho. A gente meio... né? Mas a gente meio que não tá vendo isso, né? A gente tá tipo só... Puta, a economia tá ferrada, mas é isso aí, tem que resolver. Você acha que o nosso vice-presidente, pessoas vão morrer. Você não acha que a gente tá numa fase bem difícil de lidar por causa da pandemia também? Ou não? Você acha que é só incompetência? Você acha que que é só incompetência? Você acha que vai além da incompetência? Você acha que se tivesse outra pessoa lá, a economia, ou pelo menos os empregos, estariam melhores? Não, porque, veja, pergunta boa. Porque quando o Bolsonaro assumiu, ele teve 1 ano de mandato, né? Foi março de 2020, ele teve 1 ano de mandato. Sim. E nesse 1 ano de mandato, ele fez a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então, o que eu quero dizer é quem ele representa na balança. Ele representa na balança quem defende a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. A reforma trabalhista foi a reforma que, assim, acabou com a CLT. Não estou aqui entrando num debate, até como advogada trabalhista, eu entendo que é importante atualizar a CLT. Sim. Porque tem profissões que não existiam naquela época, que não são enquadradas ali. Eu, assim, tecnicamente entendo isso. Mas é óbvio que a reforma trabalhista, de uma forma geral, é uma retirada de direitos do povo. Então, assim, ele teve o momento dele de mostrar o que ele ia fazer. E aí ele teve aquele ministério que ele fez questão de não colocar uma mulher. Você acha que essas coisas vêm à toa? Não é, tudo é milímetro. Tudo, assim, na política, ainda mais quando a gente está falando de executivo, né? Tudo na política você tem ali com quem você quer dialogar, que mensagem você quer passar. Tudo na política você tem esse raciocínio. Que ele concordava. Ele foi botando pessoas que ele concordava. E por um acaso, todas... militares. E homens... e brancos. Mas metade saiu, né? Porque também Sim. parou de concordar, tchau. Sim, exato. Eu acho que o Bolsonaro é o cara que ele não ouviu não. Vai fazer... Não. Então não. Eu quero alguém que me fale o sim. Nem sempre a pessoa que vai Isso é delicado. Ela pode ter pensamento. Mas você sabe que... E eu acho, também, sabe? Esse negócio da gente votar... Beleza, o Bolsonaro ganhou. E ganhou, assim, foi muito difícil quando ele ganhou. Ele ganhou, a gente já sabia que ele podia ter alguma coisa a ver com o assassinato da Marielle. Então, pra gente foi muito, muito, né, não sei se... Basicamente, aquela coincidência lá do cara ter assassinado a Mari e ter ido pro mesmo condomínio que mora o presidente, né? Enfim, eu não acredito em coincidências assim na história da humanidade. E quem faz política geralmente tem uma tendência a ter dificuldade de acreditar nessas coisas que são muito... Mas... ele já começa, né? Ele começa o ano já colocando... Ele começa o mandato dele falando que ele aprendeu o Guilherme Boulos. Pra que isso? Pra quê? Aí começa essa polarização. O Boulos tá pro sol? Começa essa polarização louca com a vacina. Que não precisava, né? Que ele poderia ter visto o que estava acontecendo lá fora e pensado, gente... Tomé Abdut veio aqui. Vou pegar e vou comprar todas as vacinas possíveis e imagináveis, vou vacinar todo mundo. O Brasil sempre esteve na frente, né? Sim. Né? Nessa área. E com certeza, se ele tivesse comprado tudo, a gente já tava todo mundo vacinado. O povo brasileiro é muito menos negacionista do que o americano. Eu fiz esse mesmo questionamento ao Tomé Abdut, que é bolsonarista, que é de direita. E ele me disse que... Eu perguntei pra ele, eu falei... O que o governo Bolsonaro não respondeu os e-mails, não assinou... Ele diz, Tomé Abdut, não são as minhas palavras, são as palavras de Tomé Abdut, que o governo leu o contrato, não concordou com o contrato e por isso não assinou. Que achou que o contrato era muito abusivo.
que as cláusulas eram abusivas, que não sabia ainda essa coisa da Anvisa, não sabia se ia funcionar ou não, e que depois não tinha direito a reembolso. E aí não teria esse dinheiro de volta. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que, a partir do momento que outros países já estivessem tomando a vacina, o nosso teria que tomar. Claro. Não, tomar. Gente, eu acho que assim, a CPI, ela, assim, foram 160 e-mails. Entendeu? Não é que foi um e-mail que eles não responderam. Coisa, né? Eu assisti um pouco. 160 e-mails. E aí você vê as pessoas subindo naquele lugar da CPI e assim, sem nenhuma resposta. Então, quer dizer, eu acho que foi um governo militar absolutamente inábil, porque militar faz guerra. Militar não gere vida das pessoas, educação, saúde, coisas que são muito mais complexas, inclusive, do que uma guerra em si, né? Que você tem que só combater, né? Você não tem que combater, você tem que construir saúde, você tem que construir um sistema educacional da base, né? Da base até o ensino superior, investir em pesquisa, etc. Então, eu acho que não só não é incompetência, é projeto. Quando eu falei lá no começo que isso é uma característica clássica de um supremacista os supremacistas brancos, a Ku Klux Klan, por exemplo, né? São pessoas que entendem, muitos supremacistas com nós mulheres. São pessoas que não nos veem, não nos enxergam como iguais aos homens. Não adianta o que eu e você falarmos de brilhante para essa pessoa. Não adianta, essa pessoa não usa razão. Eles acham que a mulher nunca ela já capaz, internalizou, né? Valores, ela já internalizou estereótipos, ela já internalizou... E muitas vezes você vê isso adoecer as pessoas. Adoecer, corrói por dentro. O ódio corrói por dentro. Essa é a minha teoria. Sim. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais fácil de ir incorporando novos ódios, né? Ô, Isa, quer perguntar? Fica à vontade. Posso mudar completamente de assunto? Pode. O que você acha que aconteceu de você ter sido apalpada pelo Fernando Cury naquele dia que, enfim... Na frente de todo mundo do além. O que eu acho que aconteceu? O que aconteceu ali? Machismo, né? Eu acho que... O machismo Não. Apertar uma pessoa, apalpar uma pessoa, eu acho que vai um pouquinho além do machismo, cara. Não, isso é exatamente... Machismo mata, gente. Quando a gente fala de machismo, a gente não tá falando de machismo do pronome, da língua. A gente tá falando de feminicídio, a gente tá falando de violência contra a mulher. É um cara que... O que eu acho que aconteceu? Eu acho que é um cara que... O que eu sei que aconteceu, né? O que eu fui depois, inclusive, depois de saber quem tinha me assediado, porque eu não sabia o nome dele. Você nunca tinha conversado com ele? Nunca. A defesa dele foi atrás, inclusive, de achar alguma foto que a gente estivesse próximo. Entendi. Pra falar, eles se conheciam, ela tá mentindo. Só que não acharam. Aí colocaram na defesa um que a gente tá em, sei lá, a uns 6 metros de distância. Foi um dos processos mais bizarros que eu já vivi em toda a minha vida, até por ser advogada. Assim, já acabou esse processo? Na Assembleia Legislativa, ele, né, ganhou lá os 6 meses de perda temporária do mandato, mas... Ele ganhou um cargo, não foi isso? A justiça vetou. Vitória. Vitória, porque um cara que me assediou, ele ia pro Conselho Estadual da Criança e do Adolescente aqui de São Paulo. E aí, nossa, isso me deixou assim, zoada, tela azul. Quem que deu esse cargo pra ele? Não foi um cara, não foi alguém que deu, não. Ele trouxe uma galera de busão pra votar nele, porque as eleições de conselho em São Paulo, elas são muito invisibilizadas mesmo. Então, tem baixíssima participação. Até porque o próprio impacto que os conselhos têm deveria ser muito maior pela legislação, mas não é. Então, assim, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ele tinha um playboy, filho de coronel, que deve ter feito isso com várias
meninas que deve ter... Sabe aquele cara que bate o carro? Muito sem noção, gente. É que do bate nada. o carro. Então, mas o cara que bate o carro e depois o pai tem que ligar na delegacia pra passar um pano? Não lembro do vídeo. Eu lembro que ele chegava por trás e ia Não, ele chegou por trás do além. Ela tava ali falando com alguém. É por isso que... Era aí, tipo, do além o cara veio... Tipo, E é sem depois noção. E depois eu senti, né, ele fedendo ao uísque, né? Tava rolando uma festa de confraternização lá na sala do Cidadania. E todos os deputados sabiam disso. Tanto é que um deputado Barros Munhoz, a quem eu respeito muito, que é um deputado, inclusive, de centro-direita, eu diria, e foi absolutamente honesto com o que ele sabia. Então, veja como também essa questão, nesse sentido, ela sim supera. E que bom que ela já supera. Porque teve em outros momentos que não, né? Que a mulher que se dizia assediada tinha que ficar quieta. Porque o que ia acontecer no final, era ela perder a chance de casar bem, né? Se soubessem que ela foi assediada, se soubessem que ela foi estuprada. Então, assim, eu sei que são temas pesados. Caramba, eu tô assistindo o vídeo. Ele chega por trás do nada, põe a mão no peito e foda-se, né? E me encosta, né? Porque as pessoas veem muito essa mão aqui. E realmente, foi uma das coisas que mais marcou, assim, né? E como é de trás, as pessoas não têm essa sensação de que eu senti, tipo... Quando alguém se aproxima de você, quando alguém te encosta... Deu um... Então, menina, quando foi... Também você deve ficar tão, né? Vídeo mostra que eu tiro a mão dele e eu dou uma empurrada. Eu pensei, você acha que eu não... Amiga, eu faço Muay Thai pra isso. Eu sou... Assim... O Fernando Cury dava um pau nele. Eu dava um pau nele, mas você não amiga. Pensou mas em nenhum momento em dar um... Claro que pensei. Ainda penso até hoje. É decoro, dá decoro isso? Eles iam falar... Como eu conheço a lógica parlamentar, eu já tinha sido vereadora suplente na Câmara Municipal, sofri um assédio. É sempre assim, os caras querem... vamos manter isso entre os deputados. Vamos manter isso dentro da casa, senão fica feio pra todo mundo. E eles iam usar... deputada, beleza, ele te assediou, mas você agrediu. Não, então, agrediu porque ele veio te assediar primeiro. Aí mas legítima defesa, né? Só existe... Aí você tem a tese jurídica. Veja, ele ainda foi assediar a pessoa que lida com casos de violência contra a mulher. Então, eu sei como funciona. Eu sei o quanto é difícil provar esta merda nos tribunais. Nossa, sorte que tava gravado. Exato. Né? Que é o caso do DJ agora. O que a mulher fez? Porque se ela se separa, é capaz do cara espalhar a merda dela. Né? Então, assim, oriento as minhas... Sempre orientei minhas clientes. Gravem, deixa gravando, compra no Mercado Livre, hoje tem um monte de câmera escondida. É porque precisa do vídeo. Paty Pontes veio aqui, a mulher que apanhou do jogador de basquete. Mas ela, tipo, assim, absurdo. Absurdo. É que a história tem 4 filhos com paralisia cerebral e o cara bateu... É bizarro. Na frente dos e não tem nada filmado e o cara não tá preso. Então, realmente precisa dessa... Não, eu estou falando isso porque, assim, quando o Fernando Cury veio e me assediou, na minha cabeça... Sabe aquela reação que você tem? Mas eu também trabalho com política, faço política há 10 anos na minha vida, então eu fui assediada. E agora? Preciso me afastar. Eu me afastei, preciso pensar. Eu sabia que se eu tivesse alguma atitude naquele momento errado, podia... fuder todo o processo, né? Pra falar o português claro, né? Porque iam entrar com a tese de que como eu não tava em risco de vida, ele não ia me matar ali. Não. Ele não ia me bater. Então, legítima defesa só se aplica em casos, e isso é muito normal em casos de homens que ejaculam em metrô, que encostam mulheres no metrô, que são assediados, depois não tem como provar. E a tese da mulher que agride, né, que vai pra cima, ela conta, não, mas eu fiz isso, eu dei um soco nele porque ele tava se masturbando, né, E essa tese da legítima defesa já existe uma polêmica jurídica aí se ela se aplica em casos assim. Porque, em tese, em casos assim, você não tem o risco de vida e nem a de lesão. Mas aí que tá, é uma concepção jurídica atrasada também. Ele pediu desculpas em algum momento? Ele pediu desculpa pelo abraço, que era uma gentileza, mas eu entendi errado. E aí ele pediu desculpa. Mas é isso, né? Se era uma gentileza, por que você tá pedindo desculpa? Ele sabe o que ele fez, só que agora ele tá preso à tese de defesa dele, sabe? Ele... Sim, foi a defesa mais Ele alega o quê? Que ele não... Ele alega que foi uma gentileza. Mal interpretada. Aí o que eu falo para as pessoas que me falam, mas deputada, você não acha estranho? Ele justo pra cima de você, que é a feminista, etc, etc. Eu tava de costas, cara. Eu não sabia quem era Fernando Cury.
eu preferia ter ficado sem saber o que era Fernando Cury na minha vida. É um assunto... Delicado. Não, Desculpa delicado tocar nesse assunto. Não, mas cara, eu deu acredito que a Isa não se importa de falar. Não, não importa dependendo do ambiente. Mas assim, fudeu minha vida no sentido de como isso impactou a mim, de como isso impactou o meu casamento na época, que não existe mais. Então, me impactou de várias formas, enquanto mulher, né? Toda vez que essa cena volta a bombar, que acontece alguma coisa que envolve o nome dele, essa cena volta a bombar. As pessoas que nunca sofreram nenhuma violência trauma sexual... eterno, né? Elas não... Exato, é difícil de explicar. É como se tivesse uma ferida que ninguém vê mesmo, entendeu? Então, as pessoas não veem, mas você sente. As mulheres têm as mulheres que são estupradas é uma coisa muito comum de mulheres que sofrem algum tipo de violência sexual. E eu tenho isso. Quando veio a história do Condeca, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, cara, é uma agonia na região que ficou no seu cérebro, né? Traumatizada pela parada, que depois eu fui estudar e vi que isso é muito comum entre vítimas de violência e tal, que é o seu cérebro... Cara, dá uma vontade de você pegar aquelas buchas e esfregar a região, assim, até sair a pele. Como se a culpa fosse sua de... Não, cara, pra trocar de pele. Porque parece que tem um negócio tatuado, um negócio grudado em você. Exato. É pesado, assim. Imagino eu que seja muito mais pesado pra várias mulheres que passam por isso em uma escala muito maior e tal. Ô, Isa... Vou mudar de assunto. Aqui é assim, gente, ó. A vida é punk. Me chama pra beber, pessoal. Isa, você é líder do PSOL, né? Sou. Na Câmara e tudo mais. O PSOL, ele surgiu com uma proposta do quê? Era de se distanciar dos escândalos do PT, porque a popularidade do PT, diga-se de passagem, caiu muito nos últimos anos. Sim. Sim, antigamente o PT dominava todas as praças, praticamente, e tudo mais. E hoje a realidade já é muito diferente com os escândalos de corrupção que aconteceram e tudo mais. O que é o PSOL? O PSOL, ele surgiu com essa proposta de... Você gosta de falar do PSOL, né? Eu sei que você gosta. Ele surgiu com essa proposta de se desvincular de uma esquerda que estava sendo acusada de coisas e mostrando que tem um outro lado da esquerda, ou ele surgiu só com um ideal diferente e vai pra cima? Não, eu acho que o PSOL, ele nasce principalmente o movimento de alguns grupos e parlamentares que lá, com a primeira etapa da reforma da Previdência, no primeiro governo Lula, alguns são expulsos, saídos, né, do PT, e esse grupo se junta para pegar assinaturas e montar um novo partido. Esse é o PSOL. Então, a primeira coisa que o PSOL é na história é um guarda-chuva. Dentro do PT, depois que o PT começou a chegar no poder em várias cidades, vocês devem imaginar. A oposição interna do PT, dentro do PT, foi... Existe uma oposição dentro do partido? Existia, fortíssima, né? E a Erundina, gente. Erundina foi perseguida, ela foi saída do Partido dos Trabalhadores. Erundina era pra ter sido do mesmo tamanho do Lula. Erundina era pra ter sido do mesmo tamanho do Lula. Não, ela não é fofa. Ela é uma das mulheres mais incríveis que já nasceram na história desse país. Não, sim, mas fofa. Além disso, ela é maravilhosa. É uma carinha fofa. Nossa, gente, ela é um fenômeno da natureza, essa mulher. E a Erundina era pra ter sido, né? Ela foi eleita, ela ganhou do candidato do Lula em São Paulo, que era o Plínio de Arruda Sampaio na época. Plínio de Arruda. Que era o candidato do Lula. Ela ganha as prévias do PT. 89, não é? 88, né? Que ela entra na prefeitura. Bom, meu pai trabalhou com ela. Ah, é? Sua família também é versátil, tá ali, né? A sua família vai desde a monarquia. O teu pai foi ministro do Lula. Foi o ministro do Lula no... Ele foi ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda do Lula. Família diversa, né? É isso aí mesmo. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Tá vendo? Você veio falar que eu sou não sei o que lá. Não, eu tenho um pouco de tudo aí. Enfim, Erundina era pra ter sido do mesmo tamanho do Lula. Então, assim, você tem um debate dentro do PT que é esmagado. É esmagado em nome de chegar ao governo. Queremos chegar ao governo. Então, você tem um processo de silenciamento dos núcleos de base. Meus pais foram militantes, eles militavam ali no núcleo de Diadema do PT, aqui de São Paulo. Então, assim, eu cresci minha sala tinha aquela
pilha de jornal, de militância, cansei de ficar debaixo de mesa de reunião, brincando. Sim. Enfim, então, assim, o PT era vivo. O PT, quando ele assume, quando ele faz a opção política pela governabilidade, né? Então, a estratégia do PT era chegar ao poder. O Lula entende, olha para o Estado brasileiro, entende, não tem como chegar no poder se eu não fizer aliança com o que a gente chama de centrão, mas são os representantes do velho coronelismo. Da velha política, é o centrão ali, ó. Quando ele faz essa aliança, ele faz em nome do quê? Né? Ele não faz porque ele é ruim, mal, não sei o quê. Ele faz porque, na opinião dele... Aí tem todo um debate, né, sobre o que era possível fazer naquele momento na América Latina, num contexto como o nosso, etc. Mas fato é que se faz essa opção. A base do PT, que era um partido muito democrático, com diretórios, enfim. Hoje a gente sabe, quem se elege são grandes coronéis também, coronéis, assim, urbanos, alguns que vieram, que o PT trouxe, inclusive, de forma pragmática para dentro de si, para dentro do partido. Então, o PSOL, ele vem com partido socialismo, pela reafirmação de um projeto político, da necessidade de se repensar o sistema político, o sistema econômico, enfim, e liberdade, que aí também é para romper com as tradições autoritárias. Porque o PSOL, ele nasce de um processo de perseguição da esquerda dentro da esquerda. Você acha que o PT se perdeu? Acho. Como instrumento... Assim, veja bem, entendeu? O que não vai me impedir de fazer... Imagina, espero eu que se o Bolsonaro chegar a ser candidato, gente, vai ser uma falência gigantesca. Mas, se chegar Lula e Bolsonaro, é Lula na cabeça, eu vou fazer campanha. Já falei pra todo mundo. Qualquer pessoa que vá pro segundo turno com o Bolsonaro, não. Você vai apoiar? Não, aí tem níveis de apoio, né? Você nunca vai me ver panfletando pro Dória. Se for Dória e Bolsonaro, quem você vai votar? Cara, eu vou votar. Tem segredo, não. Eu vou votar, eu vou declarar. Eu vou falar, gente, eu odeio tanto o Bolsonaro que ele me fez votar no Dória. Eu nunca vou perdoar ele por isso, entendeu? Foi bom você ter falado isso. Se for qualquer pessoa, você vai... Não, porque o Dória tá num espectro que tá defendendo a democracia, a vacina, a ciência. O Bolsonaro, ele tá num nível de negacionismo, ele é pré-civilização, ele é pré-iluminismo, sabe, galera? Tipo, iluminismo, quando veio a ciência. Quando o ser humano falou, não, essa história de que rei é rei porque Deus quis não tá dando certo. Vamos eleger as pessoas do poder? Aí vem o Estado moderno. O Bolsonaro é contra isso. Ele faz a campanha que ele é escolhido por Deus. Mas, Isa, você falou um negócio que me chamou muita atenção. Você falou assim, entre o Lula, se o Bolsonaro não cai, eu vou defender o Lula. Então, o Lula também não é aquela sua primeira opção. Tipo assim, hoje, no cenário que tá entre o Lula e o Bolsonaro, é o Lula. Mas eu digo, o Bolsonaro cai, não tem o que fazer, ele sofreu impeachment e o Lula tá lá ainda. Mas existe uma terceira via. Você acha que vai chegar alguém da terceira via a ponto de unir o Brasil? Porque o Kim Kataguiri veio aqui outro dia e ele falou que, em primeiro lugar, acho que está o Lula nas pesquisas. Em segundo lugar, tá as pessoas que não querem nem o Lula e nem o Bolsonaro. Em terceiro está o Bolsonaro. E em terceiro lugar ele está o Bolsonaro. Então, a briga direta entre o Lula e o Bolsonaro, mas existe uma meiuca ali que não quer nenhum dos dois. O PSOL, ele se posiciona como dentro disso? Não, Ele quer que venha uma terceira via, para ele poder ter um respiro, que seja... Isso é um debate dentro do PSOL. Sim. Isso é um debate, né? Para dizer assim, mas a tese que ganhou o Congresso defende que nesse momento a gente não pode hesitar. Contra o Bolsonaro, a gente faz unidade com o Lula. E o Lula, ele pode ter tudo isso que eu acabei de falar, eu sustento. Mas a política ela é muito mais complexa do que as minhas escolhas, né? O meu rancor pelo PT, pelas traições que eu acho que o PT cometeu, etc, etc. Então, é óbvio, assim, que se for Lula e Dória, Lula e Eduardo Leite, Lula. Pode botar aí, Lula e quem mais que tem nessa... Bom, Ciro. Lula, enfim... Danilo Gentili. Luciano Huck. Danilo Gentili, amiga. Luciano Huck. Não, mas no Brasil não nem pode permitir. O Danilo talvez o Danilo venha com não, Danilo Gentili, jura?
Não, gente, o Danilo... Mas você não acha que seria interessante ter um cara que não é político entrando? Não. Não tô nem falando do Danilo em si. Ah, tá. Eu não tô nem falando do Danilo. Eu não tenho nada contra ele. Eu tô dizendo, tipo, você não acha que tá interessante de chegar um gestor? Chegar um gestor do Brasil? Essa é uma das grandes também ilusões. Os Dória. O gestor, né? Mas eu não que o sou Dória da tá indo política. mal? Eu não O sou Dória da... geriu bem pra caralho as vacinas. Sim, se não Ponto. for, inclusive... Não tô falando de todo o resto. Não. Tô falando de vacinas. Porque se não fosse ele, querendo ou não, a gente não teria vacina, Então, gente. ele sabe Não disso. teria vacina. Ele sabe disso. Ele vai jogar com isso. Ele fez tudo isso, podem ter certeza de... E a gente tem essa opinião, etc, etc. Justamente porque ele tá também, né? Aquela propaganda linda que passa no horário nobre da TV, né? Vacina, Acelera. governo do estado de São Paulo, acelera e tal. Agora, o Dória se vendeu como um gestor, como um cara que era de fora da política. Eu não sou político, eu sou empresário, eu sou um gestor. É, tipo a Moeda, esses caras, ele vem dessa leva, não né? existe. É isso que é o problema. O que eu coloquei aqui é um antagonismo. A gente precisa enfrentar o fato de que tem antagonismo na sociedade. E assim, a causa indígena nunca vai ser. Infelizmente, sabe? Eu queria que fosse mais fácil também. Muito, vocês não têm ideia. Mas assim, a causa indígena nunca vai ser compatível, nunca vai poder coexistir com a causa dos grileiros, dos latifundiários do país. Outras coisas não, por exemplo. Outras coisas, o tema da violência contra a mulher. O Bolsonaro não tá nesse balaio de quem luta contra. Muito pelo contrário, ele dá declarações. Então, vejam, supremacista é supremacista. Supremacista é fascista. Entendeu? Então, assim, fascista realmente acha que tem um setor da sociedade que é superior aos outros. A raça ariana, toda aquela coisa. Enfim, então não tem o que eu falar pra esse cara. O cara só vai ouvir você e, assim, no minuto que você falar, metade do que você falou aí, você já é um comunista. Então... Agora, violência contra a mulher é uma agenda que dá pra construir unidade com os setores da direita. E eu construo. Sim. Eu construo. Porque ninguém vai ser a favor de uma mulher apanhar, né, em casa, obviamente. Mas o Bolsonaro fala que uma mulher não merece ser estuprada. O problema não é o cara que é a favor, porque eu acho que, de fato, ninguém é a favor de uma mulher apanhar. Mas essa mesma pessoa que fala que não é a favor da mulher apanhar, quando tá bêbado, quando tá alterado, agride, entendeu? Ninguém deu uma declaração. Eu acho que a mulher tem que apanhar mesmo. Tem até uma lei que foi aprovada em outro país que pode bater na mulher uma vez por ano. Duas já é demais, né? Você viu isso? Eu vi isso. Eu não lembro qual país, tipo... Que país é esse? É um país, tipo, desses países radicais. Rússia? Eu não sei qual país que é. Mas Mas talvez uma o fêmea é da Rússia, né? Hungria. Jamais. As meninas voam no pescoço do Putin lá, mata ele. Nossa, Mas tem um país que agora você pode bater uma vez na mulher por ano, que duas aí já é demais, né? Duas já dá uma cadeia. Você comentou que você não gosta do Dória. O que você acha que ele errou aqui no governo dele? No estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Nossa, por onde começar? Mas assim, eu acho que é isso, né? A gente teve um ano de mandato. Nesse ano de mandato, o Dória, ele tem exatamente essa característica. Ele é um cara que é um empresário. Tá. Então, ele é bastante pragmático, bastante calculista. Inclusive, eu não vou... Eu sei admirar os talentos dos meus adversários. É um cara extremamente talentoso, né? Ele é um cara que... Ele é o típico cara que veio da TV, da política. O cara, assim, ele... É muito difícil você, num programa de TV, deixar o cara sem resposta. Quase impossível você deixar um cara do nível do Dória, do nível de um Zé Dirceu aí, sem resposta. Então, eu começo por aí, né? Agora, ele veio naquele tratoraço. Ele extinguiu a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. Ele extinguiu a Emplasa, que é a empresa de mapeamento e planejamento. Ele extinguiu a SP Trans, que fazia o transporte na região metropolitana, responsável pelas mais de 30 cidades que existem na região metropolitana de São Paulo. Isso tudo sob a lógica... E tinha mais empresas, eram 9 empresas, 529, que foi quando eu ocupei a mesa da Assembleia Legislativa para tentar fazer uma resistência àquele projeto. Mas... O problema, sob a lógica de que o Estado tinha que diminuir. Então, é muito fácil. O Dória, ele é muito bom de te vender coisas. Então, ele te vende assim, ó. O Estado tem corrupção. Onde tiver muito Estado, vai ter corrupção. Qual que é a solução? Diminuir o Estado.
Entendeu? Então, ele montou essa narrativa que aí depois vem o MBL, mas ainda na viagem pura, assim, Você não achando que concorda estão com o na MBL? Europa. Não, o problema dos caras é que o liberalismo deles é elefantinhos coloridos, entendeu? Tipo, vamos zerar aqui o jogo, gente, parou. Todo mundo aqui, agora vamos começar do zero a Você humanidade. acha que essa privatização não é a solução de melhorar tudo? Assim? Não, eu acho o contrário, sabe? Porque, assim, o Estado... Por que existem... Primeiro, as pessoas precisam saber que o Brasil é um dos países no mundo que tem menos servidores públicos. Os Estados Unidos tem mais, proporcionalmente. Os Estados Unidos tem mais, a França tem mais, a Inglaterra tem mais, a Suíça tem mais. E por quê? Por que é importante ter servidor público? Porque... E aí também tem a tal da estabilidade. E aí o Dória, ele fez esse desserviço de colocar o servidor público num papel de que... são a elite dos trabalhadores. É gente que fica mamando nas tetas do Estado, né? Essas coisas que ele fez isso. Só que, na verdade, o servidor público, ele tem estabilidade. Para vocês que estão me assistindo, ele tem estabilidade por quê? Para poder denunciar o governo. Então, se o governo Bolsonaro cometer um crime, o servidor público, ele está lá com uma missão, ele faz um juramento, faz um concurso, etc. Mas você acha que alguém chega a denunciar? Não, tanto é que denunciou, né? O cara, assim, esses depoimentos que a gente viu foram de pessoas que se colocaram em risco, né? Por exemplo, o servidor que é irmão do deputado Luiz Miranda, né? Uhum. Luiz Miranda é um servidor público que bateu no peito com ameaça e tudo. E a gente tem coronéis aqui no estado de São Paulo que fizeram vídeo. O policial não pode fazer vídeo falando de política, só se pedir licença. Né? Então, ele fez um vídeo falando do dia 7 de setembro. Então, o servidor público, ele tem estabilidade, ele existe porque não pode haver... porque ele tem que ter estabilidade porque ele tem que ter a condição de agir independente de governo. Então, pensa, 4 anos muda o governo. Entra um governo de direita, entra um governo de esquerda, entra um governo de direita. Imagina se cada pessoa que entrasse fosse nomear os milhares de cargos... que tem no servidor público. Ele vai colocar quem nesses lugares? Os mesmos que ele coloca nos cargos comissionados, que são os cargos por indicação política, certo? Uhum. Só que aí você tem um Estado inteiro que é de cima a baixo subordinado ao cara. Você tem o quê? Isso se chama o quê? Né? Monarquia, né? Aí o cara manda em tudo, sabe de tudo, tem acesso a tudo. Que é o que o Bolsonaro, quando criticam, o Bolsonaro quis interferir na Polícia Federal. Isso é grave, mas a gente sabe que isso aconteceu em outros governos também. Mas isso é grave porque a polícia não pode estar subordinada a nenhum governo. Porque senão aí... mas no PT também teve isso, não teve? O quê? De interferência? Eu não me lembro de nenhum escândalo, você lembra? De algum escândalo sobre isso especificamente. Escândalo, mas o que eu quero dizer não. é que sim, Existe. Essa lógica dos poderes se falar... O serviço público no Brasil, ele tem que melhorar muito, porque isso do nepotismo, do tipo, eu vou te indicar porque você é amigo do primo, da família e tal. O Estado brasileiro é isso. Favores, né? O Estado brasileiro é troca de favores. E aí você tem famílias que têm acesso a esses nichos, famílias que não têm acesso. Aliás, 99% das famílias brasileiras não têm acesso, mas você fica perpetuando as mesmas dinastias. Então é por isso que você vê, família Dória. Será que os Dórias são seres iluminados que realmente nasceram para ser ricos, né? Porque são muito inteligentes? Ô Isa, o Kim Kataguiri estava aqui. Ele falou uma coisa muito parecida. Paga os R$100 que você me deve, Kim Kataguiri. Seu galoteiro. Caloteiro. A gente apostou que o Boulos ia pro segundo turno. Quer dizer, ele apostou que o Arthur ia pro segundo turno. Eu apostei que o Boulos ia pro segundo turno na Municipal. Ganhei. Tá me devendo. Vocês falam algumas coisas parecidas que vocês querem, mas de formas diferentes. Por exemplo, quando você falou, não quer sair tomar um café, eles realmente pensam diferente. Por exemplo, o Kim, ele quer menos Estado e você quer mais Estado. É natural, é o que você falou. Tipo, somos diferentes, pensamos diferentes. Mas tem 2 coisas em comuns que ele falou e você falou que me chamou a atenção. A primeira, é muito óbvio, ambos querem o impeachment do Bolsonaro. Tanto o PSOL, como o PT, como a esquerda, como o centro ali, né? O MBL, a galera do MBL, os únicos que não querem é a direita.
E ele falou... O MBL é centro. Ai, gente, ele falou, sou uma direita liberal. Ele falou, veio. Ele falou, sou uma direita liberal. Ele que veio, então. Pra cá. Ele falou, que a direita não acredita muito nisso e tal. Eu perguntei pra ele, qual é o problema do Brasil e o que você faria se você estivesse na presidência? E ele falou, eu iria erradicar a fome e a pobreza no Brasil simplesmente cortando privilégios parlamentares. Ele acredita que com 0,13% você consegue... 0,13%, eu não vou lembrar a porcentagem, mas é algo assim que você consegue fazer... tirar essa situação de extrema miséria que o Brasil vive cortando verbas parlamentares. Auxílio terno, auxílio paletó, auxílio moradia... Não, mas olha só, gente, isso não é fato. Eu acho assim, na tese é maravilhoso. Ó, pra vocês saberem, eu como deputada lá na Assembleia, a gente tem o carro oficial... Pra todo mundo saber, eu não tinha carro antes de ser deputada, então eu uso o carro, porque é o que tem. Hoje eu preciso ainda de um blindado, porque eu tô lá no meu quarto, registro de boletim de ocorrência por ameaça de morte, então é bom andar com blindado, faz bem pra saúde mental nossa, né? Mas é o único benefício. Para além, evidente, do salário. Se você colocar na régua do servidor público, do trabalhador brasileiro, é um salário, assim, excelente. Agora... Auxílio moradia. Mas salário eu não li. Salário é salário, ponto final, ok. Assembleia Legislativa não tem isso. Só tem auxílio moradia para quem vem do interior, que é tipo o deputado que foi eleito numa região e vem para cá. Aí o que ele quer dizer é do Congresso Nacional. Porque no Congresso Nacional... Eu acho que ele generaliza. Eu acho que ele quer cortar de tudo. Ele quer cortar privilégio... Eu acho que ele tava falando de eu acho que não. Porque ele quer cortar dos militares também. Ele quer... A ideia dele é cortar tudo. Não, militar porque pensão bizarro, de militar... gente. Assim, militar... É isso. E no Chile, juízes, né? Então, ele quer cortar tudo. Ele quer cortar o federal, o municipal. Ele quer cortar tudo. Ele acha que as pessoas não têm que ter auxílio moradia nem nada, porque nenhum emprego tem. Só lá tem, ele acha que tem que cortar tudo. Não é verdade também que nenhum emprego tem, né? Tem empresa, sim, que você tem que transferir o trabalhador. E quando você transfere o trabalhador, você tem que custear a transferência do trabalhador. Inclusive, dá um adicional para ele. A ideia dele é cortar o que a gente diz que são esses auxílios. Ele diz que aí você consegue acabar com a pobreza. Eu não sei se é verdade, eu gostaria da tua opinião sobre isso. Então, não é verdade. Nossa, é fácil, né? Assim é fácil, né? Eu vim aqui soltar uma frase assim, acabar com a fome, vou acabar com a fome fazendo isso. Pô, ninguém pensou nisso, só você, cara. Muito especial. Não é assim, isso não é verdade, entendeu? É debochada, né? Ela é foda. Ai, bom, mas não quero também parecer arrogante, entendeu? Eu sei que a ideia por trás, ela é boa, claro que ela é boa, né? Vamos cortar os privilégios. Só que o problema é que o percentual, o que isso dá de dinheiro, não dá pra acabar com a fome no Brasil. Aí ele vai falar das coisas que você tem de cartas que os parlamentares gastam. Ele deve estar falando bastante do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional você tem auxílio de passagem aérea, você tem... paletó, auxílio paletó pra você comprar roupa. Sim, por exemplo, óbvio que eu sou a favor dessas coisas acabarem, mas é porque eu tenho vergonha na cara, entendeu? Não porque tô falando que eu vou acabar com a fome fazendo isso. É porque... Eu não sei quanto é de auxílio, deixa eu ver. De auxílio... É muito, pelo que eu... E ainda deve ser uns 5 milhões deve de ser uns mil. Não, milhões não, gente. Não, sei lá, 30 Não, tem uma equipe de umas 20 pessoas, mas é isso. Aí, eu tenho uma equipe de 24 pessoas. Eu posso te dizer que a gente rala e não dá conta. É tipo a sensação é que a gente tá enxugando gelo 24 horas por dia. Porque é o estado de São Paulo, são milhões de pessoas. Tem alguns exemplos de alguns países que têm experiências interessantes, mas aí eu não seria a favor de reduzir. Porque um parlamentar, para fazer um bom trabalho, ele precisa de pessoas técnicas. É que o problema também é que isso não é usado assim no Brasil, entendeu? Como é usado no Brasil esses cargos? É tudo indicação política. Então, você pega os cabos eleitorais de determinadas regiões e você coloca eles nomeados lá no gabinete e eles nem aparecem, etc. Entendi. Não Isso trabalha. é o clássico, esse é o coronelismo urbano, por assim dizer, né? Quando você tem... São quantos deputados que tem na casa? 94. O quê? Federal, 500 e 500 igual, né? 500 e... Ok. Eu vou fazer a conta pra te falar quanto que é. Tá. De verba. Bom, enfim, até esqueci. Peraí, o que eu tava falando? O que eu tava falando, gente? Nem eu tenho, peço perdão de te interromper. De quem trabalha, de quem não... De quem, tipo...
não vai ao trabalho. Isso, não, é isso, do cabide de emprego, né? Que rola, dos cabos eleitorais, das pessoas colocarem os cabos eleitorais para dentro do mandato. Isso acontece. É importante que o povo saiba. Acontece. E, assim, mas tem uma coisa que eu tenho noção na vida de que nada se faz sozinho. Se eu tivesse 10 pessoas para representar São Paulo, para representar, sei lá, qualquer zona de São Paulo, já seria muito pouco. Com 24 pessoas, a gente rala demais. É demais. Não tem dia, não tem horário, não tem 11 horas da noite, geralmente coisa. A gente tá se falando. É assim, eu brinco que depois que eu virei parlamentar, eu entrei numa eterna reunião. Num eterno expediente, entendeu? Um eterno horário de expediente de mandato. Então, assim... mas é óbvio que tem parlamentares e parlamentares. Claro. Então, assim... Tem gente que você vai ver lá... Hoje mesmo, teve um cara que foi denunciado que isso também é muito comum, viu? Nas casas parlamentares. O cara que assina a lista, mas tá na Disney, tá nas Maldivas. Lá vem vocês com Maldivas. Quem não quer pra Maldivas, gente? Olha, se quiser comprar um pacote, é só me ligar. Por mês, cada deputado tem R$111 mil, 111.675,59 para gastar com os seus 25 secretários. Não, então, seus 25 assessores. 25 assessores. Isso daqui provavelmente é o salário. É o salário de todos eles somados. Todos eles somados. Cada deputado tem 111.675,59 por mês. Aí divide isso por 20. E aí divide isso por 25. Mas, se você for ver, você tem 57 milhões de gastos por ano. É muita coisa, né, cara? Não, mas 57 milhões, gente... assim, você compra um monte de cesta básica, que é o que a gente está fazendo com arrecadação, o que o povo da CUFA está fazendo, que é muito importante, entendeu? Você não acaba com a fome no Brasil. Até porque, para acabar com a fome no Brasil, você precisa que as pessoas evoluam, o poder de consumo das pessoas evolua. Então, é uma estrutura, né? Não é assim, tanto é que isso daqui, se você pegar, aqui tem salário das pessoas. Sim, salário então, mas isso daí, assim, a gente quer o quê? Que as pessoas... Sim, mas as pessoas têm que ganhar salário pra trabalhar, não, senão só faz política quem tem dinheiro. O que ele acha... Eu mesma não poderia estar na política hoje em dia, porque eu não sou herdeira. Nunca me faltou nada, mas não sou herdeira, então... O que ele acha é que tem que tirar auxílios, né? Que são, isso aqui você usa como... Você pode pagar seus assessores, no caso deles, né? Do federal. Você usa isso daqui como assessor ou como coisas pra montar o seu gabinete, fazer as suas coisas. A verba deles é, tipo, então, mais livre. É mais flexível. Porque, é muito, tipo, por exemplo, porque na Lesp a gente não tem isso, entendeu? A gente não pode escolher, tipo, temos uma verba tal, a gente escolhe, entendeu? Lá, por exemplo, se um deputado, o Arthur, o Mamãe Falei, Mamãe Falei, que nome horrível, né, cara? O Arthur Moledo Val, que é uma pessoa simpática, veio aqui e tal, ele falou que lá, por exemplo, a verba dele, se ele quiser agora sair pra jantar com a gente e ele pagar com verba parlamentar, ele paga, pega o comprovante e fala que foi um jantar de negócios. Ele fala assim, isso aqui foi O Arthur Moledoval é da Lesp. Isso aqui foi um jantar de negócios. Então, assim... Ele falou isso. Mas aí é por esquema. Porque... Ele falou que o deputado federal pode fazer isso. Não, o deputado... Ele é deputado estadual. Ele falou que o deputado federal pode fazer isso. Eu já não sei. Porque, se eu não me engano, ele quer vir como governador, né? Brasília é tanta promiscuidade, por isso que eu não tenho vontade nenhuma de ir. Você não tem vontade nenhuma de ir pra lá? Nenhuma. E pior é que as pessoas me cobram demais, assim, como se o movimento natural fosse... Porque normal você começar como deputado estadual, ir pro federal, senador, né? Não, mas eu acho que assim... Você não sonha. Não, seria um pesadelo, no caso. Mas você, então, você pretende trabalhar quantos anos na política? Na Lesp. Não, eu na política, eu tenho... Na luta política, eu vou ficar para sempre. Eu já era, antes de ser deputada, não recebia para isso, fazia parte do PSOL, etc, etc. E aí, o grupo que eu fazia parte dentro do PSOL decidiu por uma candidatura feminista, etc, etc. Aí, fui eu. Mas, o meu plano é cumprir mais 4 anos de mandato na Lesp. Porque a gente teve uma pandemia que ferrou a nossa vida. Então, muitas das coisas que a gente queria fazer enquanto equipe... Imagina, nem... Então, mas a gente teve que se reinventar. E todo mundo, né, etc, tá tudo certo. Mas, depois disso, eu penso em fazer a campanha de alguém que eu vou ajudar a construir. De alguém que eu sei, que eu vejo que tá na luta há muito tempo. E eu vou fazer a campanha de alguém que tá na luta pra sair. Até porque eu acho que... Eu
Pra te dar um exemplo simples, né? Eu posso resumir isso, eu não quero me acomodar. O que significa me acomodar? Se você tá com todos esse status social, por exemplo, e vira mãe nesse contexto, você virou mãe nesse contexto. Então, você começa a ter uma série de... uma vida toda já estruturada e de outras pessoas que dependem de você e que, portanto, dependem daquela vida. Que eu não sei se, né? Se eu não fosse deputada. Então, assim, eu já decidi que eu não vou ter filho enquanto eu for parlamentar. Mas também tem outras coisas. Tem, assim, o fato de que a luta parlamentar, ela te... Ninguém tá imune a ficar deslumbrado pelo poder. Ninguém tá imune. Ninguém. Acho que também, inclusive, talvez deva acontecer com todo mundo que... Poder é foda. Poder é foda, lógico. E olha que o poder parlamentar é tão limitado. Eu fico imaginando essa galera que tá com executivo na mão. Assim, é um negócio que é difícil de você... Imagina o juiz, né? Exato. Você é um juiz no Brasil, você é louco. Você manda e desmanda. Mas o executivo eu acho que ainda é maior, porque ainda mais, vamos supor, São Paulo, a cidade mais rica, o estado mais rico. Então, assim, até você ser deputado aqui, tem gente que também já acha que isso é nossa, né? Que, assim, já encarna o espírito da autoridade, entendeu? E Sou deputada. Sou deputada, acha que nasceu de novo a pessoa, mas... eu, particularmente, tenho muita vontade de trabalhar com outras coisas. Eu gosto muito de comunicação. Eu faço, né? Se vocês forem procurar nas minhas redes, sempre fiz. Né? Eu fiz teatro durante muito tempo. Mas também Eu fui botar no Google Isapena, apareceu o Isapena dançando funk. Aí, ó. Isapena recita um poema. Vocês não viram do poema, não? Eu só vi o do funk. O do poema é funk muito me chamou mais famoso. atenção. O do poema é Eu Sou Puta. É um poema que... Ah, já vi. Opa, já vi. Então, mas é um poema maravilhoso, que justamente pega essa ideia, eu sou uma puta mulher brasileira, independente, etc. É uma poeta linda. Inclusive, um poema para Helena no Instagram, se alguém quiser seguir. É maravilhoso. Só que foi a obstrução que deu mais certo na história, entendeu? Sim. E aí, isso bombou na rede evangélica, né? Aí, gente, o que eu vi de montagem, que não, obviamente não pegam o poema, é longo, eu li o poema inteiro, né? E nas redes, bolsonarista chegou muitos vídeos pra mim, obviamente, né? Então era tipo, eles cortavam, eu sou puta, gozo de buceta. Então era como se tivesse a louca picado, que né? subiu lá em cima. Você tá no Facebook? Eu tô. Caralho, porque lá, tipo, não é o teu terreno, né? Lá não é... As pessoas não te querem bem lá. Ah, eu já não vejo o Facebook. Deve ser. Ninguém quer uma Isapena lá não, cara. Você entra no Facebook, é outra coisa. O Facebook, Twitter também. O Facebook tá de direita total. É, né? É Então... montar tipo do chovendo facas do céu e o Bolsonaro de braço aberto protegendo uma criança dormindo. Essas coisas. Ai, Deus, juro. Não, eu tô no TikTok. Eu também uma fase Instagram... E TikTok. O pessoal tá vindo com essa proposta de comunicar com os jovens. Eu quero muito ver o Boulos fazendo... O TikTok, gente, o Boulos tá no TikTok, cara. Sério isso? Sério, ele dançando, fazendo dancinha? Não. Dancinha sou eu mesmo. Dancinha sou eu. Mas olha, eu acho, sabe por quê? Porque, assim, esse vídeo que viralizou, foi um vídeo que viralizou... Ai, gente, as coisas que acontecem comigo. Enfim, era um stories, deu? Tipo, tinha acabado as eleições. E eu sempre, tipo, dancei. Bom dia! Dançando alguma música, sei lá, tomando café, etc. E aí... Acabou, só que eu parei de fazer isso, porque veio a campanha municipal e muita gente tava falando que eu tava usando do meu corpo, tipo, a Sabrina Sato aqui, né? Usando do meu corpo para ganhar votos para Boulos. Aí eu parei, né? Aí no primeiro dia depois das eleições, gente, olha as coisas que eu tenho que ouvir e lidar. Não é tranquilo. Enfim, aí no dia seguinte que acabou as eleições, eu fui fazer o quê? A dancinha. E aí eu peguei o jingle do Boulos, que era um funk. E eu tava tipo... Gente, eu nunca achei que esse vídeo ia parar no Fantástico. Esse vídeo, amiga, foi no Fantástico. E eu tava com shorts
Que é aquele shorts que, tipo, todo rasgado, que você nunca mostra pra ninguém, a não ser, tipo, seu... Só, assim, aquele shorts que você tem há 10 anos, entendeu? Sabe? Sim. Eu tava nesse estado. Era esse o nível de comprometimento e produção daquele vídeo. Enfim, foi parar. E aí, esse vídeo, inclusive, quando rolou o assédio, o Cauê me chamou pra falar e falou: Nossa, Isa, você não tá entendendo. Eu recebi esse vídeo em todos os lugares. Aí eu falei, mas por quê? Falando o quê? Tipo, que tava escrito. Ele falou, não, era só o vídeo mesmo, de você dançando e as pessoas tentando te falar, deputada que dança e tal. Falei, tá bom, comprei. Agora eu sou a deputada que dança. Agora vocês tá me colocaram... Agora eu sou TikToker. Pode chamar de o quê? Influencer? Digital. De youtuber. Pode chamar do que quiser. Não tenho mais vergonha. Muito pelo contrário. Tenho orgulho. Boa, Isapena. Olha só. Estamos, infelizmente, acabando aqui. Temos um tempo bem curto. Quer falar alguma coisa, Marina Manteiga? Eu quero desejar boa sorte pra ela. Né? Porque... Muita dança, muitos likes. Muitos likes, muita dança e que... Né, dê tudo certo. Isapena, obrigada. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter dado o seu lado da história. Lembrando que todos os políticos que quiserem, as portas estão abertas. Você, da extrema esquerda à extrema direita, pode vir aqui, terá o seu espaço para conversar com a gente. Seja bem-vinda, volte quando quiser também, tá bom? Se quiser um dia falar alguma coisa, apareça aí. O dia que tiver alguém que você não gosta também, venha também para um debate. Quero fazer isso um dia. Né? Quero muito fazer isso um dia. Nunca. Eu e o Arthur, a gente já fez isso. Bombou no Pânico. Ele falou que ele não concorda com muitas coisas que você fala, mas que ele conversa bastante com você. Então, mas é isso que é o legal, a conversa. Mas chega num denominador comum entre os dois. Não, mas tudo bem, mas pelo menos tentaram conversar. Não, eu acho que entendeu? assim, ele é que o liberalismo deles é muito louco, mas assim, eles têm um objetivo de acabar com a desigualdade. É um bando de... com a corrupção, tem coisas boas. Não, tem sim, claro. Eu prefiro 1000 vezes. Eles são uma renovação da direita. E eu acho que isso por si só... Tipo, eles vêm com um liberalismo que nega, por exemplo, coisas do bolsonarismo, coisas desse coronelismo. Então, eu acho que, assim, não é o avanço é a tendência mesmo da direita no mundo todo, da direita mais, né, pós-iluminismo, pós-Estado moderno. Essa é a direita que tende a avançar. Que é a direita que sabe, não, a crise ambiental não é a invenção do marxismo. Não, coisa do Leonardo DiCaprio. Isso é coisa do Leonardo DiCaprio. Tá? Enfim, gente, eu quero agradecer muito a todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês não tenham me achado uma pessoa... Né? Eu não tenho todas as respostas. Aliás, nenhum político vai ter. A gente vai ter que construir o nosso processo histórico e todo mundo é responsável por isso, inclusive vocês. E é isso. Eu quero agradecer também, ficar à disposição para esclarecer. E é isso, agradeço. É isso aí, então você que tá em casa, segue lá a Isapena no Instagram, no Twitter e no TikTok. TikToker. Sigam o nosso YouTube aqui, é o For Talk pra vocês. A gente não é um podcast de política, mas gostamos de ouvir todos os lados. Então, sejam sempre bem-vindos, comentem, compartilhem, sigam a gente. E é isso aí, tamo aí. Esse foi mais um For Talkcast. Tchau, gente.